Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa e sobre essa sua família neste sábado, dia 2 de agosto. Ontem entramos no mês de agosto e já estamos assim conforme a vontade de Deus. E eu profetizo nesse mês na sua vida que o Senhor será contigo em todo o mês de agosto, te dando graça, te dando sabedoria, capacidade, abençoando a sua vida, a sua família, guardando você de todo mal. Por isso eu peço a você que você fique firme no Senhor, porque é Ele que vai te abençoar e te guardar em todo esse mês de agosto, em nome de Jesus. E como nós começamos todo o devocional, eu te convido a, se assim você pode, se colocar de joelho aí na sua casa. Quem sabe você está num lugar tranquilo e você tem essa possibilidade, mas você que não tem essa possibilidade porque está indo para trabalhar, já está, quem sabe, no seu trabalho, mas vamos orar. Então, se possível, feche seus olhos, se coloque agora diante de Deus e vamos buscar o nosso Deus em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua bondade, te louvamos, Deus, porque o Senhor tem cada dia mais, Senhor Jesus, sendo conosco, nos guiando, nos dirigindo, Senhor. E assim nós começamos a nossa oração com gratidão, Pai, em louvor ao teu santo nome, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós e sobre os nossos, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é santo, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, Pai, nos tocou e o Senhor nos escolheu. O Senhor foi aquele que nos resgatou da morte para a vida. E assim nós começamos esse devocional engrandecendo o teu santo nome, bendizendo o nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos resgatou do laço da morte, da destruição e nos transportou para a luz, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por toda a bondade, por todo o cuidado, por todo, Deus, toda a bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos o nome santo de Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. E também, Senhor, nos colocamos em intercessão e oração por nós, por nossa família, por nossa casa, por nossa igreja, pelos nossos, Deus. Que o Senhor possa derramar a tua bênção, Senhor Jesus, sobre a nossa vida. Nos guarda, Senhor, nesse dia. Livra-nos de todo mal, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração firme em tua palavra, Deus. Nos dá direção, condução, sabedoria, capacidade, Pai, para enfrentarmos as dificuldades, lutas que virão, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle e cuidado de nossas vidas, Pai. Pedimos também, Senhor, guarda os nossos filhos, filhas, Senhor Jesus. Pai, maridos, esposas, Senhor Jesus, pais, mães, que o Senhor possa guardar a cada ente querido, cada familiar, Senhor. Pai, protege-nos, Deus, protege-nos com a tua mão poderosa. Também já intercedemos e oramos pelo nosso pastor aqui em nossa igreja local, aqui no Mandaqui. Nós oramos pelo pastor João Estevanato, que é o anjo dessa igreja, Senhor.
pela vida da Léo, Senhor, sobre esse casal, derrama a tua bênção, o teu cuidado, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, a vida, a mente, o coração deles, dá sabedoria, continue sendo com eles em todo o tempo, Senhor, para que eles continuem a fazer a obra do Senhor aqui em nossa localidade, Pai. Guarda, Senhor, eles de todo mal, Senhor, livra eles de todo ataque do inimigo, Senhor, guarda a saúde, guarda, Senhor Jesus, a família, abençoa as filhas, os genros, os netos, Senhor Jesus, que a tua proteção esteja sobre o nosso pastor, bem como a cada pastor, Senhor Jesus, aqui nessa igreja também, Senhor, aqueles que servem e ladeiam, Senhor, o teu filho, Pai, que o Senhor possa abençoar eles, a casa, a família, bem como também os oficiais, Senhor Jesus, cada filho teu, Senhor, que serve, Senhor, o teu reino, nas mais diversas, Senhor Jesus, áreas aqui, Senhor Jesus, deste local, que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre a membresia, sobre os congregados, alcança, Senhor, esta comunidade, como o Senhor já tem alcançado, Senhor, e a tua bênção esteja se repousando sobre as nossas vidas. Eu estendo a minha oração por outros pastores aqui representados, Senhor, por outras igrejas do Senhor, que se comprometem com a tua palavra, que a tua bênção também venha alcançar a cada um, a nossa igreja da nossa regional, Senhor, as igrejas da nossa denominação, outras igrejas, Senhor Jesus, igrejas que são fiéis a ti, Senhor, que a tua bondade venha sobre essas igrejas, sobre esses pastores, e assim, Senhor, o teu reino venha se proliferar, Senhor, sobre a terra, e o teu nome seja engrandecido, Senhor, em cada região, em cada local, Senhor Jesus, que a tua igreja se reúne, Pai, que a tua bênção venha sobre cada um de nós, Senhor, que o teu cuidado reine e abunde sobre nossas vidas, Pai Santo. Oh, nós oramos e clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor possa ser, Senhor, verdadeiramente, Senhor, glorificado através dessa igreja que aqui se reúne na terra, Senhor. Bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Eu estendo a minha oração e peço pela vida do pastor Luiz Fernandes Bergamin, que é o presidente, Senhor, da nossa denominação, bem como também, Senhor, o pastor Emerson Costa, que é o presidente da Missão Desafio, cada um dos teus filhos que são ladeados por outros homens e mulheres de Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, fortalecer o trabalho nas mãos dos teus filhos. Senhor, faz, Senhor, a tua vontade sobre essas vidas e cumpre, Senhor, a tua vontade, Senhor, no teu reino, naquilo que, Senhor Jesus, seja aqui no Brasil ou espalhado pelo mundo, se reúnem, Senhor, igrejas do Senhor, faz, Senhor, a tua obra crescer, abundar e pessoas serem tocadas para o teu louvor e glória, Pai. Nós pedimos a tua direção nesse devocional, a tua condução em tudo que vamos realizar e fazer nesse dia, Pai. Nós somos dependentes, necessitados, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, do teu toque. Deus, fala conosco, Deus, através da tua palavra, que a tua palavra ministrada, a tua palavra cantada, a tua palavra venha ser, Pai, entronizada neste lugar de forma a tocar a nossa vida, Pai, e assim venhamos ser transformados cada dia mais, fazendo com que a nossa vida cada dia mais seja parecida com Jesus, Senhor. A nossa oração é essa, Senhor, nós queremos nos parecer com Jesus, nós queremos, Deus, nos parecer mais com o teu Filho amado, por isso clamamos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar todas as coisas, Senhor, falar o nosso coração, que neste momento, nesse devocional, mais uma vez, o Senhor seja glorificado e nossas vidas sejam tocadas e abençoadas pela tua poderosa mão, Pai. Nós te bendizemos, nós te agradecemos em tudo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar e cantar ao nosso Deus em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Thalita, que Deus te abençoe. Pode se assentar, meu irmão. Vamos dar continuidade ao nosso devocional nesse sábado, dia 2 de agosto, na continuidade e finalizando assim a semana, a temática dessa semana 31, que nós estamos falando sobre a internalização da palavra de Deus. A internalização da palavra de Deus. O texto utilizado como base é Josué 1:9 e também o capítulo 10, o verso 25 também de Josué, nesse livro histórico que conta e relata a história de Israel e quando o povo conquista a terra prometida. E nesses dois versículos, primeiro é Deus falando com Josué, falando para ele ser forte, para ele ser corajoso, porque o Senhor estava com ele. E depois a réplica agora de Josué para com o povo, para aqueles que estão batalhando a mesma batalha que ele. E Josué, por ter internalizado a palavra, agora fala a palavra para aqueles que estão necessitados de ouvir e confirma assim a palavra do Senhor na vida dele e na vida do povo, de que era para ser forte, era para ser corajoso, porque o Senhor estaria com eles também. Então nós aprendemos com Josué que é necessário internalizar a palavra de Deus para que nós venhamos ser bem-sucedidos naquilo que vamos realizar e fazer. E nesse dia 2 de agosto de 2025, nesse sábado, na página 265 da Agenda Apacentai, o texto de Josué 10, o verso 25, o texto ao qual nós lemos na quinta-feira, lemos na sexta-feira, e hoje vamos ler novamente e pensar um pouco mais sobre esse texto. Josué 10, o verso 25, a palavra do Senhor diz: Então Josué disse aos capitães do exército: Não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Assim o Senhor fará. E na Agenda Apacentai, o pastor Joel coloca a seguinte aplicação. Note que o indicativo bíblico é que Deus fará. Não é isso que tanto desejamos, que Deus faça coisas que não conseguimos fazer? Quando as verdades divinas entram e ficam em nosso interior, modelando a nossa vida, então Deus fará aquilo que é necessário e que não está nas nossas mãos para fazer. Internalizar o que Deus diz é algo possível para cada um de nós. Internalizar a palavra de Deus é algo possível para cada um de nós. Irmãos, a internalização da palavra começa realmente a se realizar em nossa vida quando nós entendemos e queremos viver a palavra de Deus. Então precisamos ter um passo em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. E dar um passo para a internalização da palavra é primeiramente querer ouvir a voz de Deus. É desejar escutar aquilo que Deus tem a falar ao meu respeito, ao meu futuro e aquilo que Ele quer realizar em minha vida. Foi isso que Josué fez. Josué recebeu o chamado de Deus e quando recebe o chamado de Deus, ele começa a falar sobre Josué, daquilo que ele tinha que fazer no presente para que ele possa alcançar assim um futuro que Deus tinha para Josué. E Deus tem um futuro para mim, e Deus tem um futuro para você. E a realidade é essa, Deus tem planos bons. É o que diz Jeremias 29, versículo 11. Eu sei o plano que tenho para vocês. Planos de bem, não de mal, planos de dar um futuro. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. E nós precisamos internalizar essa palavra, porque Deus tem planos bons para você. Deus tem planos excelentes para a minha vida e para a sua vida. E assim como foi em Josué, por ele internalizar essa palavra e entender que Deus tinha um futuro para ele começou a caminhar mediante essa palavra ao qual ele internalizou. E é isso que nós precisamos fazer.
E quando o nosso foco está em Deus, em se alimentar da sua verdade, buscando nos agradar, se satisfazer em sua vontade, em sua palavra, naturalmente, irmão, nós vamos ver os desejos de nosso coração serem satisfeitos nas tuas promessas realizadas em nossa vida. Salmos 37 é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. O versículo 3, o versículo 4, a palavra do Senhor diz: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. E o versículo 4 diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confiar em Deus, se alimentar da sua verdade, isso é internalizar a palavra. É colocar a palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, Jesus é o verbo, logo Jesus é a palavra e a verdade. E nós precisamos internalizar aquilo que vem de Jesus. E o que vem de Jesus é essa palavra abençoada e maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos internalizar essa palavra. E quando nós internalizamos a palavra de Deus, quando colocamos a verdade para dentro de nós, naturalmente nós começamos a nos agradar a Deus, porque começamos a ver o quanto Deus é bom e o quanto Deus tem para nós. E aí nos agradamos, isso é, nos satisfazemos em Deus, em sua palavra. E aí naturalmente ao coração de Deus. Tem gente que pega esse versículo e pensa assim: bom, eu vou me agradar e Deus vai fazer tudo o que eu quero. Tudo que eu pedir, tudo que eu quiser e tudo que eu falar, aí Deus vai fazer. E aí começa a pensar e projetar as coisas que são a minha vida. Essa verdade começa a transformar os meus pensamentos, o meu viver. E naturalmente, quando eu coloco a verdade, eu começo a me alinhar à vontade de Deus. E aí quando eu me alinho à vontade de Deus, aí sim, tudo aquilo que está no meu coração, porque está alinhado à vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus coloca no meu coração, porque está alinhado à vontade de Deus, aí Deus vai realmente realizar, fazer, e aí eu vou ver as promessas de Deus cumpridas em minha vida, meu irmão. Você vai ver as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Então confie no Senhor, se alimente-se da verdade, internalize a palavra de Deus, se agrada do Senhor, buscando fazer assim a sua vontade e buscando assim internalizar a vontade de Deus sobre a sua vida, e naturalmente você vai ver os desejos do Senhor e os desejos do seu coração que estão alinhados à vontade de Deus. Ele vai satisfazer, Ele vai fazer, realizar, Ele vai mostrar a você e você vai ver acontecer, e naturalmente você vai viver os planos de Deus sobre a sua vida. Então é preciso, irmãos, dar atenção devida àquilo que é importante, para aquilo que é necessário. Nós precisamos atentar e nós precisamos perseverar em ouvir e praticar a palavra de Deus, porque ela é importante para a nossa vida. E aí nós vamos naturalmente ver os projetos e planos de Deus se materializarem em nossa vida. Tiago, a carta de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Atenção, se atentar para aquilo que é importante. Quando a gente tem uma prova para fazer, a gente coloca, e é algo que o nosso desejo do coração deseja, seja uma prova de faculdade, seja uma prova para passar num trabalho novo, algo que nós vamos fazer e é importante para nós nos atentamos. Antes do dia, se é uma prova, nós estudamos, nós buscamos conhecer aquilo que vamos fazer, e no dia acordamos mais cedo, realizamos tudo para chegar no horário. Por quê? Porque é importante para mim e para você, e aquilo que é importante nós damos a atenção devida. E por que muitas vezes nós não fazemos, eu digo nós, igreja brasileira, não fazemos isso com a palavra do Senhor? Porque se ela é importante, precisa ser dada atenção. Se a palavra de Deus é importante para você, meu irmão, minha irmã, se atente à palavra. Não seja aquele que ouve a palavra de Deus. Às vezes, irmão, é triste falar isso, irmãos.
Eu estou dando risada aqui de nervoso. Porque tem gente que vem para a igreja, senta na cadeira, o pastor vê o pastor lá se esgoelar, pregar com todo o ânimo, vontade, querendo o melhor para a igreja e buscando de Deus, para falar de Deus para a igreja. E aí aquela pessoa sai dali como se nada tivesse acontecido, como se a palavra nada tivesse falado, volta para as mesmas práticas, para as mesmas coisas. O que é isso? É não dar atenção à palavra de Deus. Tem gente que já está há anos na igreja, mas já estão acostumados com a igreja, com a palavra, que a palavra não mexe mais. Mas o que mudou? Mudou a palavra? Mudou o pregador? Não, o que mudou foi o seu coração, que parou de dar atenção para aquilo que é importante. E nós precisamos se atentar para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar, fazendo, não se esquecendo, mas fazendo de forma operosa, de forma a praticar aquela palavra, porque se nós realizarmos e fizermos isso, irmãos, nós seremos bem-aventurados naquilo que nós fizermos. E quando nós meditamos e pensamos na palavra, nós internalizamos a palavra, o próprio Deus está conosco, sendo paz em nosso coração. Filipenses 4, versículo 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, Paulo instruiu na igreja de Filipos, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tem gente buscando Deus, Ângela, em alguma ministração que venha impactar e venha dar ânimo ao coração. Tem gente buscando Deus e algum pregador empolgado, de alguma maneira que fala de uma forma avivada e fala aquilo que é para o meu coração, aquilo que afaga o meu coração. Mas verdadeiramente, se nós queremos ter Deus e viver a palavra de Deus, o que nós precisamos é pensar naquilo que é de Deus, nas coisas que são do reino. E o reino não só tem afago para o meu coração. O reino de Deus não vai ter só tranquilidade no sentido de carinho para o meu coração. A palavra do Senhor, ela é como faca e espada de dois gumes. Ela corta, ela deslaceia o nosso coração de forma a nos transformar, a mexer. A palavra de Deus, ela é comparada a uma espada. Por quê? Eu não vejo espada. Você pega espada para fazer carinho em alguém? Ninguém pega espada para fazer carinho em alguém. Não é natural. Se Deus quisesse fazer simplesmente carinho em nosso coração e em nossa vida, Ele não falaria sobre a espada. Mas a espada é justamente para trabalhar em nossa vida, modelar a nossa vida. Então, muitas vezes a palavra de Deus, ela vem nos ferindo, entre aspas, no sentido daquele machucado do médico, que a ferida está internalizada, está lá dentro. E aí, às vezes, o médico fala assim: vai ter que abrir esse ferimento. Só que precisa abrir para curar. E a palavra de Deus, às vezes, vem dessa forma. Vem de uma forma que nós, às vezes, se machucamos no sentido de não ser algo bom ao que nós queríamos ouvir, porque é uma repreensão, é uma correção para a nossa mudança de rota. Mas como a ferida do médico, é justamente para a nossa cura, é para a nossa transformação. Então, pense na palavra de Deus, para que a sua vida seja moldada. E assim, você possa ter o próprio Deus junto com você em todo o tempo. Irmãos, por fim, enquanto nós internalizamos a palavra de Deus, o próprio Senhor, Ele mesmo cuida de nós. Salmos 32, o verso 8, não é na NAA, Ângela, eu não peguei, acabei não anotando qual que é a versão, mas é outra versão, mas dependente da versão, a palavra do Senhor fala: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E cuidarei de você. Enquanto nós somos instruídos, ensinados, internalizando a palavra de Deus, certamente o próprio Deus é aquele que está cuidando de nós. É aquele que está nos protegendo, nos abençoando, fazendo com que a nossa vida seja próspera. Assim aconteceu com Josué. Enquanto Josué
se manteve firme na palavra de Deus, constante, perseverante na palavra de Deus, daquilo que Deus falou ao coração dele, e isso ele viveu, ele fez coisas grandes e maravilhosas. Foi um homem poderoso, porque no próprio capítulo 10, desse capítulo 10, ele faz algo que a própria Bíblia diz que nem antes e nem depois houve um homem que fez tamanha façanha. Esse homem, por ter internalizado a palavra de Deus, ele ousou no mundo espiritual. Por quê? Porque ele tinha internalizado a palavra de Deus, e Deus já havia falado para ele, você vai conquistar e vai guerrear contra esse povo, e hoje esse povo foi entregue nas suas mãos. E quando ele tem essa convicção e essa palavra é internalizada na vida dele, ele entende que era hoje, era naquele dia. Mas Paulo, o dia ia se findando, o povo ia embora. E aí Josué faz algo tremendo, que a própria palavra, como disse, menciona e fala que foi algo extraordinário. Josué olha para o tempo e literalmente ele fala, tempo, para. Porque ele olha para o sol e fala, para. Ele olha para a lua e fala, para. E aí diz que durante o dia inteiro o sol não se pôs. Passou-se um dia a mais e o sol não se pôs. Esse é um homem que internalizou a palavra e que colocou a palavra em prática na vida dele. E por fazer isso, ele viu o Senhor realizando e fazendo os seus projetos, planos e propósitos se cumprir na vida de Josué. Internaliza a palavra de Deus, meu irmão. Medita na palavra. Josué, capítulo 1, o verso 8. É um texto maravilhoso que a palavra do Senhor traz literalmente como internalizar a palavra. A palavra do Senhor ali fala para Josué não cessar de falar do livro da lei. Então você precisa falar a palavra. Depois a palavra do Senhor fala, medita nela dia e noite. Rumina essa palavra. Faz com que essa palavra venha à sua boca. Faz com que essa palavra venha ao seu coração. De forma que você vai internalizando essa palavra. E aí depois fala, tenha cuidado de fazer. Então é falar, é meditar e é fazer. E certamente você, operando isso na palavra de Deus, na sua vida, essa palavra vai ser internalizada dentro de você. E você vai ver os planos e projetos de Deus se cumprir sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. A oração do dia é pela libertação daqueles que estão envolvidos pelo espírito da luxúria. O espírito da luxúria. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, guarda o nosso coração e a nossa mente na Tua palavra. Tira de nós, Senhor Jesus, toda a luxúria, todo o engano, Senhor Jesus, por essa terra e por essa vida, nas vaidades dessa vida, Senhor. Ah, Deus, livra-nos desse mal, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso coração. Quebra, Senhor, cadeias, seja demônios, seja situações malignas, seja o próprio desejo do coração, Pai. Tira esse mal, Senhor, da luxúria da vida dos meus irmãos, da nossa vida, Senhor, para que venhamos viver a Tua palavra e somente a Tua palavra. Nos dá, Senhor, a condição, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, para aprendermos, Deus. Sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo a internalizar a palavra de Deus em nossa vida. E assim venhamos viver, Senhor, segundo os Seus projetos, propósitos e segundo as Suas promessas, Senhor. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Meus irmãos, só quero lembrar os irmãos que amanhã, domingo, nós temos os 2 cultos aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, na Avenida Ultramarino, número 616, no Lausanne Paulista. Cultos de adoração e comunhão. O primeiro culto às 10 horas da manhã no domingo, o segundo culto às 19 horas. Então você tem uma oportunidade de buscar ao Senhor. Você que é da nossa igreja já tem um compromisso marcado. Você que está sem igreja, você tem um convite e assim nós ficaremos felizes em receber você aqui na nossa igreja. E você que porventura é de longe, não tem essa possibilidade de estar vindo presencial, ou porventura você está enfermo e não tem essa oportunidade de estar aqui vivendo o corpo de Cristo, você tem a oportunidade através das redes sociais de acompanhar esses 2 cultos, @OBPC. Manda aqui no YouTube, no Facebook, o nosso culto é transmitido e você tem essa oportunidade de ser abençoado também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Jesus. Estenda suas mãos espalmadas, curva a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para tudo sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.